Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força eletromotriz induzida, ou, para deixar mais curto, FEM. A força eletromotriz induzida ela é dada pela lei de Faraday para a indução eletromagnética. E quando que acontece essa força eletromagnética ou eletromotriz induzida? Ela ocorre sempre que ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito. E aí, quando ocorrer essa variação do fluxo, ele vai induzir, ele vai gerar essa força eletromotriz. Ela é dada normalmente pela letra Epsilon e ela é menos D fluxo magnético dividido por dt, ou menos delta fluxo magnético dividido por delta t. Tanto faz, tá? Do jeito que vocês quiserem escrever. A diferença aqui é se a gente tiver um campo magnético variável ou não, ok? Um outro jeito da gente escrever a força eletromotriz induzida também é pelo R vezes I, ou seja, pelo valor da resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Qualquer um dos dois a gente tem como calcular a força eletromotriz induzida. Normalmente para exercícios muitas vezes é bem direto da gente calcular, tá? Se for simplesmente um anel, alguma espira, alguma coisa assim, na qual passa um fluxo magnético variável, né? Ele é bem direto. A única coisa que fica mais difícil é quando a gente está tratando de, por exemplo, bobinas, que são espiras, várias espiras sequenciais, ou alguma espira que tem uma movimentação dentro dela de alguma das partes dela, né? Aí fica um pouquinho mais difícil. Se não, ela é bem tranquila. A gente vai fazer um exercício relacionado à força eletromotriz. Vocês vão ver que o exercício ele é bem facinho da gente fazer. Então, vamos lá. Uma espira circular plana feita de fio de cobre tem seção transversal A igual a 20 centímetros quadrados. Ela é atravessada perpendicularmente por um campo magnético cuja intensidade varia com o tempo, durante um intervalo de ΔT igual a 5 segundos. E o campo ele é dado por uma função que é B de t igual a 0,8 mais 4t. Ok? Então, ele fala, considera a resistência total do sistema 10 ohms e pergunta quanto é a FEM e quanto é a corrente induzida por essa FEM. Certo? Então, a gente vai agora resolver esse exercício. Tem duas maneiras da gente resolver esse exercício, tá? Eu vou até fazer as duas, vocês vão ver que é bem rápido de resolver. A primeira seria a gente achando quanto é dφ B. Bom, para a gente achar isso, primeiro a gente tem que saber quanto é o fluxo magnético. O fluxo magnético a gente já viu na outra aula que ele é B vezes A vezes cosseno de θ. Aqui eu já tirei da integral, ok? Esse exercício tinha uma figura, apesar de eu não ter desenhado ela aqui, na qual mostrava o campo magnético e mostrava a espira também aqui. E essa espira estava assim, ok? Ou seja, se a gente tem aqui o B, a gente sabe que o ângulo formado entre eles é zero, ok? O ângulo formado entre a área, a normal da área, né, e o campo magnético seria zero, ou até, dependendo do que a gente fosse pensar, a gente poderia deixar ele como sendo menos 1,
né? Então, desculpa, aqui não é 0, aqui seria 1 ou menos 1. Tanto faz, tá? Como eu vou usar em módulo esse valor, então eu vou deixar como 1. Tá? Portanto, o φb dessa espira seria B vezes A. Certo? Contudo, esse B ele é variável com o tempo. Então, eu vou escrever aqui B de T vezes A. Portanto, o D φb vai ser dB de T vezes a área. Já que a área ela é constante, então só quem vai entrar na derivada vai ser o B de T. Portanto, se a gente usar que a força eletromotriz ela vai ser... Eu vou tirar esse menos, porque eu vou deixar ele em módulo, tá? Então, dB de T dt vezes A. Isso vai ser igual à derivada dessa função B que a gente tem, que seria 0,8 mais 4t, derivando em função de t, vezes a área. A derivada desse cara aqui é simplesmente 4. E a área é 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Portanto, nós teríamos 80 vezes 10 a menos 4 volts. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a unidade da FEM ela é em volts. Okay? Outra questão que a gente poderia fazer de uma outra maneira é achar o delta φ T. Ou seja, o delta T não é 5, então a gente teria o φb em 0. Aliás, o φb em 5 segundos menos o φb em 0. Isso seria 0,8 mais 4 vezes 5 seria 20,8 menos 0,8, quando t é 0, vezes a área. Isso daqui daria 20 vezes a área. Nisso a gente substituiria aqui a força eletromotriz é 20A dividido por ΔT, que é 5. Isso daria 4 vezes A, que seria o 80 vezes 10 a menos 4 volts. Ok? Como no exercício aí também pede quanto é a corrente elétrica, a gente sabe que isso daqui seria a força eletromotriz igual a resistência elétrica vezes a corrente. Portanto, a corrente ela vai ser igual a E sobre R, ou Epsilon sobre R. Isso vai ser 80 vezes 10 a menos 4 dividido por 10. Isso vai ser 80 vezes 10 a menos 5 amperes, ou 0,8 miliamperes. Ok? Normalmente a gente escreve mais com milli ou microampere, é mais convencional do que usar esse 80 vezes 10 a menos 5. Tá? Então vocês vejam que para esse tipo de exercício é um exercício um pouco mais simples, beleza? Mas, mesmo assim, a gente tinha duas maneiras de resolver. Eu preferi fazer pela derivada do campo magnético, mas talvez vocês prefiram fazer pela diferença, pela variação do fluxo magnético. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, por enquanto é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!